Olha, vamos começar então pelo passado e colocar o passado no presente. Vamos começar pela obra em si. Eu digo assim, sempre que vou preparar alguma coisa para dizer para vocês, mas eu resolvi que a emoção desse momento deveria rolar, né? Fica melhor, fica mais autêntico, fica mais sentido, fica mais próximo daquilo que vocês efetivamente querem. Ter vindo aqui hoje fazer essa gravação foi voltar ao passado, de uma certa maneira, né? O passado foi ontem. Eu tenho 50 anos de Rede Globo e televisão, tenho um trabalho assim muito grande, a maioria das pessoas que acompanharam nesse trajeto todo da Globo, no setor de teledramaturgia, sobretudo das novelas. Mas eu nunca tinha experimentado a emoção que hoje eu experimentei. E realmente esse lugar aqui, onde o Luiz tem o ateliê, onde ele tem um estúdio praticamente só dele, embora sendo da Rede Globo, é mágico, porque mexe demais com você. Isso, o que eu vi hoje aqui, eu não pensava, eu não sabia onde essa entrevista ia ser feita, se ia ser feita na cidade cenográfica ou dentro do estúdio, então vim para a sede e quando cheguei aqui, observei, senti falta das costureiras que estavam sempre trabalhando quando eu aqui chegava, enquanto estávamos elaborando o trabalho. Senti falta dos câmeras que perseguiam as locações para um lado e para outro, a produção num trabalho incessante, os figurinos sendo a toda hora montados, o barulho da Agnes Moço cantando lá em cima, ensinando a gente a cantar e, enfim, a lidar melhor com a voz, a Lucinha mexendo com o corpo de todo mundo, o elenco inteiro em peso, trabalhando, fazendo ginástica, criando jogos, participando, enfim, de um trabalho cuja característica primordial sempre foi, a meu ver, a ausência do egocentrismo. As pessoas todas pensavam sim em si, porém pensavam em si de uma forma coletiva. E eu acredito até que o resultado desse trabalho foi devido a esse princípio do mesmo, onde as pessoas passaram a se conhecer melhor, onde os atores mais antigos imediatamente estiveram ao lado dos mais novos, unificando os trabalhos de uma maneira extraordinária, transferindo de repente talvez um pouco mais da experiência que nós que trabalhamos mais temos para aqueles que estão chegando, mas com uma assimilação por parte dos mais novos extraordinária, o que resultará, tenho certeza, num trabalho equânime, onde todos terão as suas oportunidades e terão o prazer de dizer: eu fiz a minissérie Dois Irmãos, desse consagrado Milton Atum, e dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, e com tantas pessoas e tantas ao lado dele, os seus co-dirigentes, você, Carnevale, que aqui está, outras pessoas que a gente involuntariamente comete, como é que eu vou dizer assim, ao esquecer, uma injustiça. Então essa unificação do trabalho, eu tenho certeza, conduzirá essa minissérie a uma das grandes minisséries feitas na teledramaturgia brasileira, com certeza. Imediatamente, aliás, é público e notório o que acontece aqui dentro da televisão. Todos os atores, em sua grande maioria, atores e atrizes, gostariam de fazer um trabalho com o Luiz. Ele é um trabalho diversificado dentro dessa coisa massificante que é o nosso trabalho dentro da Rede Globo Televisão. Fazer uma novela, são 10, 12 meses que você fica absolutamente tomado por aquele trabalho e às vezes sem ter tempo de respirar, sem ter tempo até de elaborar o texto como ele mereceria, para você poder solucionar aquilo da melhor maneira e transformar num melhor trabalho. Eu comecei a ver assim, dizer, meu Deus do céu, isso não é um convite, isso é um presente. É uma possibilidade muito grande para mim de me reciclar, coisa que eu estava precisando fazer. Eu já estava começando a vir à Globo aqui como funcionário público, entendeu? Vindo para cá, vindo assinar meu ponto, ficar, não tendo trabalho, permanecendo, digo, meu Deus do céu. E o que eu mais prezo na minha profissão e o que ela mais com que ela mais nos envolve é o desafio. Eu digo, esse trabalho será um desafio para mim, e havendo esse desafio, eu vou me reciclar. Vai ser ótimo, vou voltar e voltei.
Voltei aos tempos assim de escola, de teatro, revendo coisas que eu estava fazendo errado. Por exemplo, eu que gostava sempre de cantar e que precisava cantar dentro do trabalho, comecei a fazer aulas de canto novamente, coisas que eu tinha esquecido. Comecei a fazer corpo dentro das minhas possibilidades, né? Já que não sou um grande atleta, mas até onde dava, sempre fazendo, etc. Porque eu acreditava no trabalho, e como eu, todos. E a coisa que eu mais senti, disse, meu Deus do céu, vou poder entrar com a cara e a coragem, não quero absolutamente que ninguém me veja como o ator consagrado, entre aspas, que as pessoas costumam dizer. Não, eu quero que me vejam como um principiante, uma pessoa que está começando tudo de novo, que é uma das coisas assim que particularmente eu acho são fatores importantes na vida, e um deles é esse, né? Você sempre estar presente às coisas novas que acontecem, sempre estar pensando, não no dia de ontem, mas no dia de amanhã, colocando exatamente no dia de hoje. Eu tenho dificuldades assim em me lembrar dos nomes, porque eu nunca havia trabalhado com ela, mas aquela professora que veio de Campinas. A Tishi Viana. Exatamente. Ela fez conosco uma série de exercícios com máscaras, e que a princípio eu pensei, meu Deus, mas espera aí, onde é que isso vai nos conduzir? A gente que é acostumado sempre a elaborar os personagens assim, de uma forma assim, muito solitária, né, dentro das suas próprias casas, levamos as sinopses para casa para estudar os capítulos, e temos já que trazer praticamente tudo pronto, as cenas marcadas, como se faz normalmente nas novelas, no cotidiano, no trabalho da gente. De repente, a gente começa a ver que tudo isso pode ser destruído, ou pode ser elaborado de uma maneira tal que depois você não estará tão solitário no futuro. É um aprendizado. E assim eu pensei, e assim eu entrei naquele jogo. E eu achei extraordinário. Porque nós já havíamos feito mesa, nós já havíamos discutido sobre os nossos personagens, nós já havíamos lido toda a obra completa, o livro completo, nós já tínhamos tido conferências a respeito do trabalho. O próprio autor chegou aqui e explicou para a gente o que ele realmente pretendia quando escreveu. Então, isso tudo estava pronto dentro de cada um. Mas os exercícios, nós ainda estávamos embrionários, no sentido assim, de encontrar uma postura para cada personagem, como será esse personagem, não é? Porque todos, a maioria talvez estivessem na memória do autor, mas aqui em termos de ficção. Então, como é que nós vamos colaborar para que isso se aproxime muito mais da obra? De repente surgem aquelas máscaras. Não é que nada mais as máscaras, as tradicionais, né? Aquelas que a gente é habituado a ver, com resquício de tragédia, resquício de comédia, a coisa do teatro em si, tão lúdico, né? E eu disse, poxa, mas aplicados desta maneira, está tudo casando, gente. Meu Deus, eu estou andando de uma forma como eu não andava, não sou eu quem anda assim, é o personagem que já está começando, estava dentro de mim, está começando a sair, está começando a fluir. Comecei a olhar para o lado, vi a mesma coisa nos outros, disse, mas aquele menino não era tão extrovertido quanto eu supunha. Olha agora como ele está. Era o Emílio Orciolo que faz no trabalho o meu personagem mais jovem. Eu disse, poxa, mas ele está me dando respostas exatamente. Puxa, eu pensava que deveria ser assim. Então, da parte que me dizia a respeito, eu digo, nós estamos então muito bem entrosados. A minha preocupação era também que ele tivesse muito de mim e que eu depois tivesse muito dele, para que nós conseguíssemos harmonizar o personagem, já que tem dois atores em vivências distintas. Comecei a olhar para o lado também. Eu disse, puxa, não posso olhar só para mim, quero ver os outros. Daí eu vi a Carmen Verônica tentando e já tendo a personalidade da Estelita, vi a Maria Fernanda Cândido também, enfim, e os outros personagens, os mais jovens entrando no jogo, não é? Soltando grunhidos, sofrendo, para aproveitar, evidentemente, em momentos que teriam dentro da obra, em cenas que viriam. O Cauã, desesperado por ter uma dupla personalidade, fazendo dois personagens completamente distintos e ao mesmo tempo iguais. Né? Enfim, o próprio Fagundes, depois, mais tarde, né, que embora não tivesse participado tanto, mas envolvido em outros trabalhos que estava, mas eu fui vendo a mutação do Fagundes e vendo uma pessoa fazendo algo completamente diferente de tudo que estava fazendo então.
Eu disse, meu Deus do céu, essa é a TV que eu gostaria de ter para sempre. Essa é a TV Globo dos meus sonhos, não é? E indiscutivelmente eu penso assim. Isto aqui é um... Se todos os nossos setores, isso é o lado do sonho, não é? Mas que pode se transformar em realidade. Nós trabalhamos com a ficção, trabalhamos com o sonho e colocamos em prática. Se a TV Globo chegar a esse ponto, no sentido de teledramaturgia, como esse que nós já temos aqui, que já nos proporcionam através do Luiz, é um passo extraordinário. E eu sinto que isso aqui está criando filhotinhos, com certeza, né? E almejo que cada vez cresçam mais. A excelente narrativa que te conduz ao local, né? Você se sente perfeitamente no Amazonas, você se sente em São Paulo, enfim, onde a obra de repente passa, mas sobretudo a família. É a família o grande problema, é aquele amor desesperado daquela mãe, gostando de ambos os filhos, mas de uma maneira assim absolutamente insólita, quer dizer, com um amor terrível que ultrapassa os limites maternais e que acaba tanto amor destruindo tudo. Quando o amor destrói, marca muito, porque de repente a gente pensa, meu Deus do céu, ainda sobra nesse mundo terrível o amor, mas quando não sobra mais, marca muito. É o amor que nessa obra dele me marca especificamente em função da forma como ele surge dentro dessa história brutal, né? Terrível até às vezes, né? Tanto afeto, é bem assim, né? Quer dizer, a gente também fica pensando que dosar as coisas talvez fosse o mais importante, né? Mas quando tem um instinto é maior que tudo, resulta nisto. Resulta em Dois Irmãos. Uma obra vigorosa, uma obra extraordinária. Uma história aquilo realmente aconteceu, né? Então, pincelada por ele, ainda que eu considero um dos grandes autores brasileiros, sem dúvida alguma, né? Se transforma nisso que o público todo verá e que sentirá. Eu acredito até que, sobretudo pela realização, não é? Porque não adianta você ter uma bela história e não saber contá-la e não estar envolvido nela. O que me consta é que todos, elenco, técnico, cenotécnicos, câmeras, enfim, tudo, a cenografia, a fotografia, enfim, tudo, e sobretudo, irmanados com uma ideia de uma assinatura, que é de um diretor. Essa obra tem uma assinatura, a assinatura é do Luiz. Ele é tão forte dentro da sua compreensão e do seu entendimento e daquilo que ele transfere para você, além do que a obra tem. Ele estudou tanto isso, ele entrou tanto dentro desse livro, que ele é um livro à parte, e ao mesmo tempo é o livro. Eu acho que dá para entender isso que eu estou querendo dizer, não é? Que a força criativa do Luiz Fernando contagiou todo mundo. E eu acho que já tínhamos conversado, eu acho que sei que o trabalho todo é Technicolor, eu não sei que tipo de cor, mas é colorido, enfim, e tem ambientes incrivelmente lindos, não é? Aquelas águas do Amazonas, aqueles rios e aquela mata e aquilo tudo tem uma natureza assim que batalha contra, né, nós, seres humanos, não é? E que destrói histórias. Eu sempre achei que a cor, ela no cinema ou na teledramaturgia, ela tem ela pode ter um envolvimento terrível, porque ela pode colaborar com aquilo que se quer e ao mesmo tempo destruir e construir outra coisa. Quando entra a cor eu fico preocupado. O que é em preto e branco me parece mais cruel. A cor ameniza, fantasia um pouco, mas da maneira como o Luiz está fazendo, eu acredito plenamente que esse lado dramático, que é o essencial dentro dessa obra, permanecerá incólume. Ninguém tocará, ninguém tirará. Não há fotografia que vença na obra do homem e a criação. Não há. Acho isso. Tomara que os espectadores achem também. Não terão outra alternativa. O que eu senti é que os atores já estavam preparados. Talvez tivesse se chocado a princípio com um cenário que desconheciam.
Mas o cenário que você desconhece é uma coisa que você vai descobrindo, e a partir daquele momento, aquele casarão, por exemplo, onde se constrói a maioria da história, de repente todo mundo sabia onde estava, as coisas como eram feitas e tudo mais, né? O que, então já chegaram preparados para fazer. Quer dizer, o embrião existia, não é? Agora, sem como é que eu vou dizer? Não é propriamente força. Sem o apelo da direção, que se resume num verbo, né? Soltar-se. Soltem-se, soltem-se, soltem-se. Não fiquem tão presos a isso que trouxe vocês aqui. Agora os personagens estão dentro da casa deles, estão nos ambientes deles. Vivam plenamente isto. Isto foi uma das coisas assim que me fez... Eu pensei que, ao contrário, as pessoas estariam prontas, não é? Com uma disponibilidade incrível de trabalho, e que o diretor dizia menos, 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 como se normalmente diz hoje em dia, né? Onde se quer acreditar que o menos é mais. E onde eu quero acreditar que o menos é mais, no tocante ao rumo que a TV tomou, que foi de escolher o cinema e não priorizar o teatro. Mas de repente aqui eu senti que o teatro, raiz de todas as coisas, pelo que particularmente eu sempre batalhei na minha vida, eu sou um ator eminentemente teatral, de repente volta à cena, e é importante, e destrói o mito do menos é mais, sabe? Porque precisa do mais. Me fazia lembrar muito esse trabalho, as cenas da Eliane Giardini, quando ela fazia, da Catina Pachinua, uma atriz que fez um filme chama-se Rocco e Sui Fratelli, Rocco e seus irmãos. Ela era a mãe daquela família que vem lá do interior da Itália, enfrentando a cidade, e de repente os filhos começam a se perder. Um vai para um lado, outro vai para outro, e ela via a família dela acabar, e os filhos brigando entre si, e ela naquele desespero. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui ver, até riu de tanto desespero que aquela mulher tinha. Mas isso tudo me fez lembrar aqui, dentro de uma medida, de repente de uma forma um pouco menor, me fez lembrar nesse trabalho. O Luiz queria isto. Difícil até se não tivéssemos tido a preparação que tivemos, se não soubéssemos brincar, né? Que verdadeiramente representar é brincar, né? É brincar com o que você sabe. Quanto mais você souber, mais preparado estiver, melhor será, mais renderá o trabalho. E essa não foi uma dificuldade, isso foi algo que eu senti como acréscimo dentro do trabalho. Adorei. Eu pensei, meu Deus, ele vai me deixar mais... Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer aqui? Eu que já sou exuberante. De repente ele se torne-se mais exuberante ainda, daí eu fui. Mas eu fui porque, meu Deus do céu, será que não foi mais? Se for mais, tem um diretor que te diz. Entregue-se. Não é? E assim foi o trabalho, maravilhoso. Por mim, eu ficaria aqui sempre. O público vai ver acredito que como Dois Irmãos foi feito. Quer dizer, é um drama de primeiríssima categoria, não é? E colocado nos extremos. E isso todo mundo sabe entender. Você sabe, às vezes me falam assim, você gosta de fazer mais comédia ou você gosta de fazer mais drama, tragédia, etc e tal? Eu digo, o que você acha mais difícil? Eu sempre achei mais difícil fazer rir, fazer chorar. Porque ninguém vai para o teatro e chorar alto, como se gargalha. E sempre achei a comédia muito mais difícil de fazer, porque a cada momento uma interferência do público que interage rindo, graças a Deus, né? dá a nítida impressão que está agradando, mas interrompe a atuação do ator. Então, como interrompe, você tem que ir no ir e volta, vem e volta, vem e volta, a cada momento que uma gargalhada é interrompida. O drama não. No drama ninguém chora alto. As pessoas até escondem, meu Deus, eu vim aqui, até tem uma certa vergonha de expor aquilo que realmente estão sentindo. Mas em casa, onde ninguém vê, onde não tem ninguém no lado para dizer que calma, você está se exorbitando e tudo mais, ao ver esse trabalho, eu tenho a impressão que as pessoas vão assimilá-lo plenamente e vão se comover. A finalidade dele é essa. Os personagens lá estão
Não para ser ridicularizados, alguns, etc e tal, mas porque eles tiveram uma vivência e quando você começa a sentir pena dentro de uma coisa engraçada, você atinge plenamente um objetivo. E tem muitos aspectos dentro dessa história que vão conduzir o espectador a sentir isto. Pena das pessoas, das suas reações, da sua forma de viver, de como foram educadas, da sua índole, do seu, enfim, da vida que as cerca, da vida que cerca aquela família, dos agregados daquela família, olhando de repente para todos assim, de uma forma, sem poder entender verdadeiramente o que estaria acontecendo. Eu acho assim. Eu acho extremamente estimulante. Isso em termos de televisão, sobretudo, de teledramaturgia, profundamente gratificante, né? Quando você trabalha em capítulos, você nunca trabalha para o hoje. Você sempre trabalha para o amanhã. Então a história tem que ter muitos conflitos, não é? E muitas coisas por resolver. Como dizia antigamente uma novela aqui, um locutor chegava no final do capítulo e dizia assim: não se preocupem que emoções mais fortes ainda estão por acontecer. E as pessoas estavam presentes diante da televisão para ver. Não sei se acho que era o Rebu. O personagem, convenhamos, não falo assim no sentido de importância, porque tudo que está dentro da história tem a sua importância. Não é o tamanho das coisas, não é? Mas são as histórias que os envolvem, né? Eu acho que eles são dois personagens periféricos. Eles estão presentes a toda hora e todo momento dentro daquele espaço em que eles vivem junto com os outros. O drama dos outros é o drama deles também, só que o comportamento deles é diferente. Eles estão muito mais distanciados daquilo, eles são mais europeus do que brasileiros, não é? E eles são os ridículos da história, não é? Eles são aqueles dois personagens que o público vai rir, mas também vai sentir pena, sabe? Porque eles estão perdidos no mundo, eles vão, à medida que a história vai indo, eles vão se deteriorando, e o que fica deles? A imagem de tanta coisa que poderia ter sido construída e não foi, não é? Só atentos a quê? Às mesquinharias, ao dia a dia, ao cotidiano, ao que se passa no exterior, vivenciando o exterior aqui, passeando com macacos pela rua, não é? Olhando de uma forma assim, já cansada de tudo aquilo que estavam vendo, como se não houvesse mais novidade, um navio apitando para poder revisitar Paris, uma situação conjugal completamente destruída, não é? Porque já não tinha mais nada a ser feito, a não ser tocar a vida até que a morte chegasse e acabasse com tudo. Desagregação do lar, o marido saindo a toda hora e todo momento, e a mulher reprimida, esperando aquele marido em casa. Uma sociedade assim que definitivamente foi desaparecendo, né? Então eu acho que se o público chegar nesse ponto de entendimento, está perfeito, está correto. Se o público entender que nós somos personagens periféricos, mas que contribuímos para a história, me parece, e isso está tão explícito, parece que a nossa função foi cumprida. Não é o tamanho da história, é também o tamanho das interpretações, são os intérpretes que, de repente, fazem uma história, compreende? E tiram, às vezes, do nada alguma coisa. O Ari leva de dois irmãos o que ele sentiu agora quando chegou aqui, hoje, para fazer. Uma saudade incrível de tudo que acontecia aqui. Foram muitos meses vindo para cá, convivendo com as pessoas, sabe, elaborando um trabalho em conjunto, participando ativamente de tudo, sonhando com as coisas, procurando fazer o melhor. Nossa, uma trabalheira danada, isso não dá para esquecer nunca. Foi muito agradável o convívio aqui com todos os colegas,
técnicos, atores, diretores, muito agradável, uma experiência que eu aconselho e que eu gostaria de reviver. Meu Deus, é verdade. Emocionante.